Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa MOSEF. Nos próximos dias 18 e 19 de março, o Fórum MOSEF organiza a sua primeira conferência temática de 2015. O setor em análise será de agricultura e pescas e o tema é os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Durante a conferência estarão em debate alguns temas e um deles está relacionado com a produção e produtividade. Em concreto, a questão que estaremos a discutir será como aumentar a produção e a produtividade agrícola de modo a garantir a segurança alimentar e a criação de emprego no meio rural. Para preparar a conferência e para antecipar já uma parte da discussão, temos o privilégio de ter connosco em estúdio 3 convidados e vamos já entrar nesse tema da produção e produtividade. Os nossos convidados neste programa são o Dr. Pedro Fato, do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, a Sra. Albertina Bila, da Associação 25 de Setembro de Agricultores de Umbeluzi, e o Dr. Hélder Zaval, do Centro de Estudos de Programas e Políticas Alimentares da UEM. Muito obrigada aos meus convidados pela vossa presença aqui em estúdio. Para começar e talvez para situar quem nos acompanha através da STV, poderiam muito brevemente explicar o que é que envolve o trabalho de cada um. Dr. Pedro Fato. Obrigado. Talvez primeiro agradecer pelo convite e dizer que eu trabalho no Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, sou melhorador de plantas, isto é, quer dizer, eu lido com a semente. Concretamente, eu trabalho com a cultura de milho. Ok, muito obrigada. Mamana Albertina, Wenake. Kan mambo xa usungula ni tlangela ku covidariwa ke tlangele ntamo mina ni presidente wa cooperativa 25 de setembro e produzir uma hortícola. Dr. Hélder Zaval. Boa noite. Primeiro gostaria de cumprimentar a todos os telespectadores e depois agradecer pelo convite feito. Eu sou investigador do Centro de Estudo de Políticas e Programas Agroalimentares, em short CEPAG, da Universidade Eduardo Mondlane, e gasto a maior parte do meu tempo no centro, que se dedica à investigação de vários aspectos ligados à agricultura e também ao processamento, mas também tenho parte do meu tempo na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal como docente. Ok, muito obrigada aos 3. Dr. Hélder Zaval, para começar aqui a discussão, talvez nos possa ajudar a compreender melhor o setor de produção agrícola em Moçambique, agrícola alimentar. Como é que está estruturado o setor? Okay. Em Moçambique nós temos cerca de 3,5 milhões de explorações que dedicam-se à agricultura e os pequenos e médios agricultores representam cerca de 95%. Então estamos a falar de um setor predominantemente dominado pelo setor familiar, que produzem áreas, na maior parte deles, produzem áreas inferiores a 2 hectares, agricultores que representam essa fração da população, representam cerca de 96% da população total. Então, estamos a falar de agricultores que produzem áreas bastante pequenas. Isso cria um desafio para o desenvolvimento da agricultura, mas é de salientar que nos últimos anos tem havido um aumento do número de grandes explorações, tanto nacionais como internacionais. Então, estamos a ver uma pequena mudança na estrutura da agricultura, mas ainda continua predominantemente dominada pelo setor familiar. Esses agricultores têm grandes desafios, praticamente usam muito poucos insumos. Estamos a falar aqui de semente, como temos aqui o melhorador de sementes, às vezes vamos poder falar mais destes desafios. Praticamente que não usam fertilizantes e pesticidas, que são ingredientes importantes para a produção. Também o acesso a crédito é bastante limitado. Então, há grandes desafios que o setor enfrenta. Ok, muito obrigada. Senhora Albertina, pode explicar-nos melhor qual é, portanto, o sistema que utilizam na cooperativa
como é que estão organizados, qual é a área que têm, quanto é que cada produtor tem, e pegando naquilo que disse o Dr. Hélder Zaval, se estão a utilizar semente, se estão a utilizar fertilizante, se utilizam regadio ou sequeiro, por favor. A cooperativa cá é 38 membros, 22 mulheres e 16 homens. E lá é dividido em mais guitarra, e munani guitarra, quando lá vão meia guitarra. Já anza ukaleswo ndzeni ka lembe hamba plano ya horticula para ku mun'wana a byala leswi a nga ta navela ku byala swona ya vana hi ku hi mahorticula lawa mun'wana a nga ta lava ku byala wona. Lava va byala switsama, lava byala ximati, lava rapolu ku fana ka lembe li nga hela. Ku ni lava nga byala rapoyi va 5 wa vona ku produseriwe 120 tonelada ya rapoyi. Vambirhi va byala switsama na va le 4 va produsere 15 tonelada de milho. Vambirhi va byala ximati ku produseriwile 49 kahle porque xi ve ni mavabyinyana makaya ya xihuma nga bene. Vambirhi va byala feijão verde va produzirile 2 tonelada hi meyo. Mazambani lembe li nga hela hi byalanga. Vambirhi va byale a pepino ku produziriwe 4 tonelada. E tudo isso é no sistema de regadio? Sim. Ok. Então, Dr. Pedro Fato, temos aqui um exemplo de pequenos produtores que individualmente têm 1 hectare, meio hectare, mas que coletivamente estão organizados, têm uma área total de 40 hectares e conseguem já utilizar insumos como semente melhorada, variedade de semente, fertilizante e também o próprio sistema de regadio. Da sua experiência como melhorador de culturas, qual é o impacto em termos da capacidade de produção da utilização destes insumos? Para começar, talvez dizer que, de facto, a utilização de semente melhorada é uma das componentes importantes na produção no que atinge ao aumento da produtividade. E para o caso dos agricultores, aqui podemos ver que a grande parte das culturas em causa utilizam, em alguns casos, semente que vem do mercado. Mas para referir que o grande problema da semente melhorada está principalmente nos cereais. Porque para hortícolas temos semente que praticamente são variedades internacionalmente desenvolvidas. Então, para culturas, para cereais em particular e raízes tubérculos, esses precisam realmente de melhoramento local. Vamos pegar, por exemplo, o caso do milho, que é a sua especialidade também. Em termos de quantidades, como é que, qual é que será a diferença entre a semente normal, não sei como é que diria, e a semente... Pode-me corrigir, por favor. Ok. Não, talvez para enquadrar, dizer que alguns estudos que nós fizemos de comparação entre variedades, talvez aqui temos 2 grandes grupos de variedades, principalmente para a cultura do milho. Temos variedade de polinização aberta e variedades híbridas. Então, as variedades híbridas produzem mais do que as variedades de polinização aberta. E, em termos de comparação, se compararmos a variedade de polinização aberta com a semente do agricultor,
ou as variedades, chamamos as variedades locais, vemos a diferença é muito grande. Em alguns estudos comparativos que nós tivemos, fomos ver que a diferença estava cerca de 50% a 60% em relação à utilização da semente local ou grão comprado no mercado e considerado semente, e a utilização por exemplo, de um híbrido, de uma variedade de polinização aberta. E o outro problema, às vezes, é a utilização da semente, por exemplo, híbrida, utilizada como o grão como semente. O impacto disto é, por exemplo, se um agricultor utiliza o grão que provém do híbrido como semente, ele perde, dependendo do tipo de híbrido, pode perder entre 15% a 45% de rendimento. Então, para dizer que a utilização da semente melhorada requer utilização da semente, e a semente tem que ser comprada de campanha para campanha. Agora, a questão é, a semente está disponível no mercado? A semente está disponível em quantidade suficiente, a preços acessíveis, próximo dos produtores? Deixe-me perguntar à senhora Albertina, no vosso caso, por exemplo, pegando mais uma vez no exemplo do milho, tem acesso a semente melhorada? Conhece estas variedades? Utilizam? Sim. Melhora a semente, PAN 53, PAN 67. Mas agora, quando compra PAN 53, é bom a variedade. Tem produção bem. É bom por quê? Porque tem produção. Aumenta a produção. Sim, aumenta a produção. E depois a farinha ou o shima vai ser melhor também? Sim. Okay. Sim, também se quer. Consegue mais rendimento, sim, e depois a própria qualidade, sim, é melhor. Sim. A PAN 53 também se quer, dá bem quando há chuva. Sai bem. O problema é quando não há chuva. Já é outra coisa. Sim, talvez dizer que, de facto, no melhoramento genético, nós lidamos exatamente com os constrangimentos. Então, um dos constrangimentos para o qual nós fazemos melhoramento é tolerância à seca. Então, para dizer que um dos objetivos do nosso trabalho tem sido desenvolver variedades de milho e de outras culturas que sejam tolerantes à seca. Isto quer dizer, em casos de pouca chuva, o agricultor vai ter pelo menos alguma coisa. Em relação, comparando com uma variedade que não tem nenhuma tolerância à seca, onde em caso de escassez de chuva, o agricultor perde tudo. Agora, talvez falar em termos de disponibilidade de semente. De fato, a disponibilidade de semente é um dos constrangimentos. Talvez na África Austral, para o caso do milho, Moçambique é um dos países com baixo nível de utilização de semente melhorada, que situa-se entre 11% a 12%. Portanto, quando temos, por exemplo, países com cerca de acima de 80%, como a África do Sul. Portanto, os produtores da Associação 25 de Setembro de Umbeluzi estão nos 11% que utilizam. Sim, estão nos 11%. Dr. Helder Zaval, pode explorar um pouco mais este tema sobre o mercado de sementes e de insumos em geral, e para compreendermos melhor a dificuldade de acesso, não só acesso em termos de infraestrutura de estar, mas de acesso também em termos de custo. Ok. Eu acho que para compreendermos melhor a dinâmica do mercado de insumos, precisamos de olhar a dois lados que a gente deve focar. Temos o lado da oferta, que é onde o Dr. Fato e os outros trabalham para pôr a semente à disposição dos agricultores, como a senhora que temos aqui, mas também temos o lado da procura, que são os agricultores que vão à procura da semente. Então, existem constrangimentos nos dois lados, tanto no lado da oferta, assim como no lado da procura. No lado da oferta,
Existe, talvez o Dr. Fato pode explicar melhor, é que depois da produção da semente melhorada, a semente tem que passar por certos processos para a semente ser posta no mercado. E com a minha experiência das coisas que já vi, existem muitas variedades que são produzidas pelos melhoradores, mas que nunca chegam aos produtores, por causa de constrangimentos que acontecem durante esse todo o processo. Mas também temos problemas no lado da procura, que são os próprios agricultores. Muitos deles não têm capacidade para comprar a semente, como o Dr. Fato estava a explicar. No caso da semente híbrida, precisa de ser comprada todos os anos. Então, alguns dos agricultores, grande parte dos agricultores, não têm capacidade para comprar a semente todos os anos, então eles optam pela reciclagem da semente. Então, isso cria problemas em termos de produtividade da mesma semente, como foi aqui explicado. Mas também existe vou chamar de síndrome, que tenho observado quando tenho falado com muitos agricultores em vários trabalhos de investigação que tenho feito, é que os agricultores, de um modo geral, não gostam de comprar a semente porque o governo esteve a fornecer a semente subsidiada ou mesmo a bonificada a custo zero para os produtores por algum tempo. Então, isso criou um síndrome que grande parte dos agricultores não querem comprar porque acham que o governo ainda vai fornecer essa semente. Ok. Portanto, há a expectativa de que a semente seja disponibilizada gratuitamente? Gratuitamente, exatamente. Ok. Portanto, estamos a ver aqui alguns fatores que afetam, portanto, a utilização dos insumos. A questão da mecanização também é importante em termos de produção. Eu penso que a experiência, no caso da Associação de Umbeluzi, é a utilização do trator de forma partilhada, não é? De forma coletiva. Sim. É assim, não é, Sra. Albertina? Sim. E depois temos também a questão do regadio, que também foi aqui mencionado. Tanto quanto sabemos da pesquisa que temos feito, em termos de produtividade, de produção por hectare, no sistema de sequeiro, em Moçambique, estamos entre os 500 a 800 quilos por hectare. O Dr. Pedro Fato está correto, não é? O sistema de regadio já vai para 2,5 milhões de toneladas. Até 2 milhões e meio de toneladas. No Quénia, tem uma produção... Isto estou a falar do milho. Sim. No Quénia, tem uma produção por hectare de 4 milhões de toneladas. E se formos até à China, 8 milhões de toneladas. Portanto, de produção por hectare. Gostaria de perguntar à Sra. Albertina, porque ali em Umbeluzi, nesses 40 hectares, uma parte da produção de milho é em sequeiro, outra parte da produção é regadio. Sim. Então, diga-nos a vossa experiência em números. Quanto é que tiram no sequeiro e quanto é que tiram no regadio? Assim, mais ou menos, no talhão ou no hectare? Hectare, mais ou menos já 10 ou 11 hectares, 11 toneladas sai. Quando tratou bem, 11 toneladas sai. Com regadio? Com regadio. E no sequeiro? Sequeiro, 3 ou 4. Ok, portanto temos uma proporção de 3 a 4 vezes a quantidade na área produzida. Sim. Ok. Doutora Hélder, qual é o constrangimento aqui na utilização do sistema de regadio? É uma questão de tradição, de uma prática agrícola de sequeiro, ou é uma questão económica do custo do sistema, de implantação de um sistema de rega, ou é uma combinação dos dois fatores? Eu acho que é uma combinação dos dois fatores. Porque desculpe, doutor, tanto quanto sei, cerca de quase 90% dos produtores utilizam o sistema de sequeiro, não é? Em Moçambique. Exatamente, mas é uma combinação dos dois fatores. É que para montar um sistema de irrigação é caro e muitos produtores que a gente tem não têm capacidade para fazer o investimento para um sistema de irrigação. Mas também existem alguns casos em que o sistema de irrigação é posto,
aos agricultores, mas também a questão, porque eles não estão habituados na questão de manutenção desse mesmo sistema, cria outros problemas, que depois o sistema acaba ficando danificado, porque as pessoas não estão habituadas a usar o tal sistema. Então, temos os dois lados da moeda. Ok. Estamos a debater o tema da produção e produtividade agrícola. Vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Estamos de volta para a segunda parte deste debate sobre a produção e produtividade agrícola e estamos a caminhar a passos rápidos para a Conferência MOSEF sobre Agricultura, que terá lugar nos dias 18 e 19 de março. Connosco em estúdio temos o Dr. Pedro Fato, do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, a Sra. Albertina Bila, da Associação 25 de Setembro de Umbeluzi, e o Dr. Hélder Zaval, do Centro de Estudos de Programas e Políticas Alimentares. O doutor vai-me corrigir. Da Universidade Eduardo Mondlane. Dr. Hélder, na verdade é Centro de Estudos de Políticas e Programas Agroalimentares. Políticas e Programas Agroalimentares. Agora, justamente essa questão dos programas agroalimentares e especificamente da produtividade não é só uma questão económica, por exemplo, da quantidade de produção ou do rendimento que um produtor consegue gerar a partir do seu hectare. Estamos a falar de uma questão social e até de saúde, não é? De segurança alimentar. Exatamente. Exatamente. É verdade que para aumentarmos a produção temos aspectos econômicos que são importantes, mas não é o fim. Também existem aspectos culturais e questões de hábito, porque não vale a pena a gente produzir uma certa variedade que tem muito boa produtividade, enquanto que o paladar dessa mesma variedade não é boa e as pessoas não vão gostar de consumir, ou mesmo que a palatabilidade da variedade seja boa, não existem hábitos que aumentem a utilização desses mesmos alimentos para que a pessoa consiga tirar a maior parte dos nutrientes destes alimentos, que é importante para o funcionamento cotidiano, não só para a agricultura, mas também para entrar em outros setores de atividade. Dr. Pedro Fato, até que ponto é que do lado da investigação essa variável é integrada, ou seja, a componente da segurança nutricional? Sim, por acaso no Instituto de Investigação Agrária nós também temos o cuidado de lidarmos com a parte nutricional, quer para as culturas de raízes tubérculos, quer para os cereais. Em particular, nos cereais, nós temos, na cultura do milho, sabemos que é uma cultura pobre em termos de proteínas, mas nós temos uma linha de pesquisa onde fazemos o melhoramento de variedades para a qualidade nutricional. E já lançamos no mercado duas variedades, a variedade Olipa, que é um híbrido, e a variedade Susuma, é uma variedade de polinização aberta. Essas duas variedades são, que geralmente chamamos de QPM. QPM quer dizer, tem alta qualidade proteica. E são variedades que podem ser utilizadas também como componente integrante no fabrico do pão, mas também para a alimentação das crianças e mulheres grávidas. Então, para dizer que temos esta parte de pesquisa, para não falar, por exemplo, da batata doce de polpa laranjada, que também tem a componente de biofortificação. Senhora Albertina, na produção que tem nas vossas machambas, daquilo que tiram, quais são os alimentos que vão para o consumo vosso e quais são os alimentos que vão para venda, para o mercado? É milho e milho, também o repolho, parte para comer, toda parte para vender, para mercado. Ok.
Muito é para vender, mas é para consumo, é milho. É mais o milho que fica para o consumo. Sim, de casa. E como é que aplica o rendimento, da venda dos outros produtos, das hortícolas? Vão comprar outros alimentos ou utilizam nas despesas domésticas? Como é que é gerido esse rendimento? A mulher é que decide em casa, então... Sim, a mulher é que decide em casa, compra a produção, a semente, para a produção sair bem. Para continuar a produção? Sim. Claro. Ok. Agora, há aqui um grande desafio, vai lá, que é como aumentar então a produção, tendo em conta todos estes fatores que falámos, económicos, sociais, culturais. O que é que pode ser feito, que tipo de medidas é que podem ser tomadas para que o setor familiar eleve a sua capacidade de produção? Há várias correntes de pensamento. Há quem diga que tem que se virar para uma agricultura comercial, portanto virar-se para o mercado. Há quem diga que tem que se ligar às grandes empresas, às tais indústrias que o Dr. Hélder falava no início. Há quem diga que não, que tem que se manter enquanto pequenos produtores, mas incentivar e potenciar a capacidade de produção. Dr. Pedro Fato, qual é a sua visão? Acho que a minha visão eu vejo em diferentes quadrantes, em termos de aumento da produtividade. Primeiro, talvez olharmos para a cadeia de valor. O Dr. Ed falou um bocado sobre o processo, como que a semente circula no sistema. Então, quando nós falamos de cadeia de valor, estamos a falar de onde começa o processo de desenvolvimento da semente. O melhorador é o primeiro na cadeia de valor. O melhorador desenvolve a variedade, esta variedade tem que chegar ao agricultor, que é o utilizador. Entretanto, para a variedade chegar lá, tem vários fatores aqui no meio. Tem que haver um produtor de semente, que é a semente básica. Depois da semente básica, tem que haver um outro que terá que multiplicar essa semente para produzir em grandes quantidades, que é a semente certificada. A semente certificada é esta que vai ao agricultor. Mas, entretanto, para essa semente certificada chegar ao agricultor, tem que haver o distribuidor. Então, este processo todo, as políticas variam de país para país. Então, para dizer que o sucesso depende da interação de todos esses agentes. Quem é que deve disponibilizar a semente? O Estado ou os privados? Ali, acho que este é podemos dizer também, é um ponto de debate. É um ponto de debate porque o Estado, até então, tem ocupado grande parte nesta cadeia, mas, por outro lado, sabemos que o setor privado é muito importante em termos de negócio. Aqui, talvez, para mim, eu acho que seria ideal haver mais debates e haver políticas bem claras em termos de fluxo da semente. Porque realmente este é um dos grandes constrangimentos. Às vezes a variedade está lá, mas a semente não está no agricultor. Mas tem um produtor, tem uma instituição do Estado, que, por exemplo, que talvez lida para a disseminação da semente, tem um agricultor, tem um produtor de semente, que tem a tarefa de fazer o negócio e vender a semente. Então, onde é que está o problema? Então, para dizer que, de facto, é um dos debates que tem que ser feito, a cadeia de semente. Ok. Senhora Albertina, no vosso caso, como estão organizados em associação, não é? Conseguem aumentar a produção. A produção é individual, mas os meios são coletivos, não é? Sim.
Quais são as vantagens, então, dos membros da associação? A vantagem dos membros da associação é que cada qual trabalha, ele apanha a produção dele, boa produção, ele vender para outro ano aumentar a produção para frente. Mas qual é a vantagem, por exemplo, em um Belusi? Temos de um lado os produtores, agricultores que não estão na associação. Sim. E depois temos aqueles que estão na associação. Quem é que está a produzir melhor? Lava vanga handle va produzir hi ku vona va ni timbangu lomu va cenekaka kona mali ya ku va kota ku tirha Dubani Manera majina a ceneka maji kumbe nyikiwa mali yitsongo swi kumeka swi hi karhatela para hi fambisa ntirho wa hina wo saseka be maji a swi tiva ku tirha. Então, aqueles que estão na associação conseguem utilizar trator, conseguem utilizar o regadio, têm um plano de produção, combinam entre os membros quem é que vai produzir o quê, e quando vendem em conjunto, não é? Todo o produto da colheita, e não individualmente. Não. Ok. Dr. Hélder, eu penso que estamos aqui perante praticamente uma exceção a nível do país, não é? Aqueles produtores que estão organizados de forma associativa. Poderá estar aqui uma resposta para este desafio da produtividade? Pessoalmente, eu acho que essa talvez possa ser a resposta, mas eu acho que as associações precisam de se organizar ainda muito melhor. É verdade que há grandes vantagens de estar organizado em associação. Por exemplo, fica mais fácil para fazer chegar o produto ao mercado se estiverem organizados em associações, mas também existem muitas experiências e grandes desafios que mostram que, de facto, existem ainda problemas dentro das associações e que isso ainda está a criar impedimento a tomar vantagem desses benefícios de estar organizado em associações. Por exemplo, o Programa Mundial de Alimentação já tentou a ideia de comprar alimentos em produtores organizados em associações, mas eles têm enfrentado grandes desafios e que aquele programa é quase que um fracasso. Ok. Que outras soluções poderá haver, então, para o aumento da capacidade de produção entre os pequenos produtores? Por exemplo, há pouco falou nas indústrias, a ligação às grandes empresas através do sistema de fomento também poderá ser uma resposta? Eu acho que... Eu vejo essa pergunta como se é que temos que ir pelos pequenos agricultores ou pelos grandes. Eu acho que a resposta, no caso específico de Moçambique, nós ainda não temos uma resposta se é que devemos ir para o lado dos pequenos ou pelos grandes, ou se é uma combinação. Nós, dentro do nosso centro, estamos, neste preciso momento, a fazer uma investigação para responder a essa questão. Será que devemos ir pelo lado dos pequenos ou pelos maiores, ou uma combinação dos dois? Eu acho que, neste preciso momento, nós não temos informação suficiente dentro do país para dizer se um é melhor do que o outro. E é nessa ótica que eu acho também que devemos dar um papel ainda melhor à investigação. Porque o que tem acontecido é que há muitos trabalhos de investigação que têm sido feitos no país, mas não são usados para impulsionar a produção, a produtividade e a produção. E o outro lado da moeda, eu acho que é extremamente importante que o Estado desempenhe um papel de facilitador. Estou a falar aqui da questão anterior que estavam a dizer, será que o Estado devia fornecer a semente ou deviam ser os privados? Eu acho que o Estado ou o governo devia funcionar como facilitador, criar um ambiente em que o setor privado esteja motivado para investir no setor, para tentarmos resolver tantos os problemas que vão desde o melhorador de semente até ao produtor. Eu acho que precisamos de um maior envolvimento do setor privado e o Estado a funcionar mais como um facilitador de criar esse ambiente
para que o setor privado esteja motivado para investir na agricultura. E o Estado deve intervir quando tivermos falhas de mercado. Como, por exemplo, podemos ter um privado que está a produzir fertilizantes, mas estes fertilizantes estão a poluir o meio ambiente, então o Estado aí tem um papel a desempenhar. Senhora Albertina, nesta questão do Estado, que tipo de apoio é que gostariam de ter ou de ver reforçado por parte do Estado, no caso da associação? A Estado a hi navela ku xi hi pfuna ngopfungopfu hi mali leswaku hi kota ku tirha, porque hina a timbewu como se masiku na hi le kona ku tiva lomu hi xavaka kona ta qualidade, leswaku leyi mbewu loko ni yi xava yi ta ni ta ve ni produsawu leyi ringanaka. Manje ku kumeka leswaku timbewu ta durha, se loko a Estado a xi swi kota ku hi pfuna hikwalaho ka timali leswaku hi kota ku tirha hi nga na dúvida, a hi ta ve na hi tirha hi frente. Em relação a essa questão do apoio da extensão e das instituições do Estado, eu quero inverter os papéis e dar a oportunidade à senhora Albertina de colocar uma questão. Porquê? Temos aqui o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, o IAM, que tem uma estação de pesquisa em Umbeluzi, onde está a associação. Sim. Senhora Albertina, gostaria de aproveitar para colocar aqui ao Dr. Pedro Fato alguma dúvida, alguma questão que tem, pode aproveitar. Bom, a estação ha tirhisana na xona, xa hi vitana hi ya dyondza matirhelo tanto timbewu ta vona ta makwalidade leti va byalaka. Se va ku mhaka yi humelelaka a hi ya swona swi xongile tanihiloko hi ri mbewu ya qualidade, manje para hi xava para hi ta byala a ha swi kumi leswaku hi nga swi kumi, hi nga yi kumisa ku yini mbewu leyi, porque kwalaha hlayile ku na tsutsuma mbewu leyi a hi vonile ni leyi n'wina nga hi hlaya mbewu ya qualidade ya ku yi ni produsawu be manje para se hina varimi hi ya yi xava mbewu liya se ku kumeka ku ni problema. Mamercado aí kona a switolo lomu para hi xava. Dr. Pedro Fato, como é que pode responder e como é que a semente chega então ao produtor? É exatamente, isso responde àquele caso que eu tinha colocado a primeira vez, o fluxo da semente até o agricultor. E, em princípio, os agricultores que estão em volta da estação deviam ter maior acesso em termos de semente e outras tecnologias. E se isso não acontece, eu tenho toda a certeza que talvez seja exatamente a nossa deficiência em termos de fazer esta ponte. Porque realmente os agricultores chegam na estação, encontram essas variedades. E nós, dentro do IAM, temos uma unidade que é especializada para a produção da semente básica. Esta unidade é que faz ponte entre os melhoradores e os produtores de semente. Então, para dizer que, de facto, é uma coisa que devia se pensar, porque no Umbeluzi, como estação, não tem nenhuma cantina, nenhuma loja onde se pode vender a semente. Acho que são coisas que tinha que se pensar primeiro no núcleo, onde as populações estão, e depois falarmos, porque realmente as variedades estão lá, são desenvolvidas e estão no sistema, mas os agricultores que estão próximos não têm este uso. Eu acho que, contrariamente com outras estações, como a estação de Lixinga, no Niassa, onde toda a produção de semente é feita pela própria estação, ali todos os agricultores vão comprar a semente lá. Então, para dizer que é o canal de distribuição que não está a funcionar. Então, temos que olhar nesse sentido, porque realmente as populações em volta das estações ou dos institutos, estas merecem mais apoio do que, não digo que as outras não precisam, mas a tecnologia para chegar lá fica mais fácil através dessa população que está em volta das estações.
Muito obrigada, Dr. Pedro Fato, e muito obrigada aos nossos convidados pela vossa presença aqui em estúdio. Estivemos a olhar para os desafios e também para algumas propostas de caminhos para o desafio da produção e da produtividade agrícola. Nos próximos dias 18 e 19 de março, o MOSEF organiza a conferência dedicada ao tema Os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Acompanhe todas as novidades através da nossa página do Facebook, www.facebook.com/MOSEF. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Estamos de volta para a segunda parte deste debate sobre a produção e produtividade agrícola e estamos a caminhar a passos rápidos para a conferência MOSEF sobre agricultura, que terá lugar nos dias 18 e 19 de março. Connosco em estúdio temos Dr. Pedro Fato, do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, a Sra. Albertina Bila, da Associação 25 de Setembro de Umbeluzi, e o Dr. Hélder Zaval, do Centro de Estudos de Programas e Políticas Alimentares. O doutor vai-me corrigir. Da Universidade Eduardo Mondlane. Dr. Hélder, na verdade é Centro de Estudos de Políticas e Programas Agroalimentares. Políticas e Programas Agroalimentares. Agora, justamente essa questão dos programas agroalimentares e especificamente da produtividade não é só uma questão económica, por exemplo, da quantidade de produção ou do rendimento que um produtor consegue gerar a partir do seu hectare. Estamos a falar de uma questão social e até de saúde, não é? De segurança alimentar. Exatamente. Exatamente. É verdade que para aumentarmos a produção temos aspectos econômicos que são importantes, mas não é o fim. Também existem aspectos culturais e questões de hábito, porque não vale a pena a gente produzir uma certa variedade que tem muito boa produtividade, enquanto que o paladar dessa mesma variedade não é boa e as pessoas não vão gostar de consumir, ou mesmo que a palatabilidade da variedade seja boa, não existem hábitos que aumentem a utilização desses mesmos alimentos para que a pessoa consiga tirar a maior parte dos nutrientes destes alimentos, que é importante para o funcionamento cotidiano, não só para a agricultura, mas também para entrar em outros setores de atividade. Dr. Pedro Fato, até que ponto é que, do lado da investigação, essa variável é integrada